O que é um tratamento com ondas de choque? Ondas são variações de pressão que podem ser transmitidos através de um meio, como o ar ou a água, por exemplo. Uma explosão, ela promove um deslocamento, chamada de ondas, né? Essas ondas eles têm uma condição de deslocar materiais. A medicina, a urologia, desde os anos 80, ou seja, praticamente há 40 anos atrás, ela utilizou o tratamento através dessas ondas no tratamento de quebrar ou retirar os cálculos urinários, né? Nesta época, os equipamentos necessitavam com que o paciente ficasse numa banheira submersa em água, né? A famosa banheira. E atualmente, com a evolução dos equipamentos, é utilizado somente um gel. O mesmo gel, ou seja, aquele creme que é utilizado nos exames de ultrassonografia. E a evolução dos equipamentos permitiram uma regulagem com relação à intensidade, ou seja, a frequência, que pode delimitar a profundidade dessas ondas, bem como regular a intensidade também. Desta forma, elas estão sendo aplicadas em outras áreas da medicina. Por exemplo, essas ondas de baixa intensidade, que nós chamamos, né, elas podem ativar os tecidos mais superficiais. Por exemplo, uma quebra, uma diminuição do colágeno, que é frequente numa cicatrização. Então, nos casos de uma cicatrização tipo queloide, essas ondas de choque elas podem minimizar essa cicatriz. E também ela faz um aumento da vascularização ou até a formação de novos vasos sanguíneos. Desta forma, dentro da urologia, ela está sendo utilizada e já foi comprovada uma melhora da disfunção erétil, melhorando o fluxo sanguíneo na região peniana. Naturalmente, existem indicações. Outra área da urologia que se utiliza também as ondas de choque é com relação ao tratamento da próstata. Não com relação aos cânceres ou tumor da próstata, mas em processos de hipertrofia da próstata, em casos também de prostatite crônica. As ondas de choque, elas são utilizadas em outras áreas. Veja, a urologia já vem desde 1980. A partir de 86, posteriormente, então, ela iniciou na área de ortopedia, com bastante benefício com relação às dores e à regeneração do colágeno, que é muito importante na formação do osso. A onda de choque atualmente, ela já é comprovada em muitos tratamentos e não deixa de ser mais uma opção de tratamento não cirúrgico. Com relação à prevenção e tratamento da doença de Alzheimer, atualmente se descobriu um hormônio chamado irisina, que é secretada pelos músculos. Veja só, o músculo também produz hormônio. E quanto maior a atividade muscular, maior a secreção da irisina. E a irisina, ela tem comprovado que existe uma melhora com relação ao tecido cerebral, referente à memória, esquecimento, podendo até recuperar em parte. De toda forma, veja só, se tornou muito importante uma atividade física, né? Então, a doença de Alzheimer, na verdade, é um envelhecimento, ou seja, uma perda da atividade do tecido cerebral, que ocorre com a vinda da idade. E a saúde desse tecido depende de diversos fatores, né? Então, uma boa saúde geral, uma boa alimentação, né? Tratamento de outras doenças que podem afetar, como diabetes, hipertensão. E, atualmente, então, com a descoberta da irisina, que é recente, se torna muito importante a prática de uma atividade física. Se recomenda, a princípio, que tenha 1 hora de exercício durante 5 vezes por semana, pelo menos. Uma notícia boa: importante que os laboratórios já estão desenvolvendo o medicamento através da irisina, mas isto, por enquanto, deverá levar 2 ou 3 anos para que seja disponível para o tratamento. Enquanto isso, a recomendação é: cuide da saúde geral praticando bastante atividade física. Esse é um equipamento
de ondas de choque de baixa frequência, é um equipamento de referência da Tchecoslováquia, dessa região, e ele permite uma regulagem com relação à frequência, ou seja, a profundidade em que vai se aplicar a onda, a quantidade, vamos dizer, de pulsos, né? Que isso vai variar dependendo de cada caso. E uma vez regulada de acordo com a indicação, ela é aplicada, né? Em nossa clínica nós utilizamos muito na parte peniana, no caso de disfunção erétil, e também em alguns casos de peronie. Naturalmente esses casos são selecionados. E os tratamentos de próstata também, de prostatite crônica e hipertrofia, ou seja, o aumento da próstata, desde que não seja um tumor. Uma vez carregado o equipamento, vou fazer uma demonstração. Já regulada, ela, através, vamos dizer, deste aplicador, ele se coloca um gel, e esse gel é que vai transmitir essas ondas. Aqui, no caso, é um pênis, né? Veja só. Então, em diferentes regiões, elas são aplicadas, né? Um exemplo, né? E esse é o barulhinho que se faz nessa aplicação. E o tempo de duração de uma aplicação pode variar de 20 a 30 minutos, né? E a quantidade, a frequência semanal, o número de vezes vai depender de cada caso.